Nós vamos meditar na palavra de Deus, para quem não esteve aqui ainda. Nos outros domingos que antecederam a esse, 2 domingos, nós estamos refletindo aqui num tema muito especial. O tema das nossas reflexões. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu desligar e ligar de novo, que aí identifica tudo. O tema que nós temos refletido aqui, irmãos, deixa eu ver. Aí, correndo com os gigantes. Nós acreditamos que Deus tem uma carreira que Ele nos propõe correr com perseverança. Hebreus capítulo 12, verso 1 nos fala disso. Deus confiou a nós um ministério, Deus trouxe dons, Deus nos deu vida, Deus trouxe a família, Deus colocou à nossa volta amigos, e Deus nos chamou para pertencermos ao seu reino e para participarmos dele. Por isso, você que conhece o Senhor, você que entende a soberania de Deus, você que já conheceu e recebeu o amor de Deus que alcança o perdido em Cristo, você é chamado por Deus para servir a uma carreira, a uma proposta. E nós estamos correndo essa carreira, eu e você. Alguns estão bem lá na frente, quase encerrando. Outros estão iniciando ainda. Eu já falei para a igreja aqui, na minha humanidade eu acho que eu estou no meio. Mas ninguém sabe quando chega o fim, senão quando passa pela linha final e fecha os seus olhos aqui e abre os seus olhos na eternidade, no reino que Deus preparou, onde Ele nos recebe como benditos do meu Pai. Nós corremos a nossa carreira até o fim, até a morte. E corremos com gigantes, porque muitas pessoas Deus levantou antes de nós, homens e mulheres, heróis e heroínas de fé, que nos dão um exemplo, que torcem pelo nosso sucesso, pelo nosso bom desempenho. E o que nós temos feito aqui é que nós temos olhado para alguns personagens, e nós temos visto o que esse personagem tem a nos dizer, qual conselho ele pode nos trazer, qual a palavra de incentivo, de ânimo, que ele gostaria de deixar para mim e para você. Semana passada vimos Noé, um personagem que viveu muitos anos. Noé viveu 950 anos. Começou a construir a arca com 600 anos. E ele nos deu uma palavra muito importante, muito desafiadora semana passada. Ele disse: você pode fazer a diferença. Vocês se lembram disso? Mesmo que se sintam sozinhos, mesmo que pareça um contra a multidão, mesmo que seja o único, a única que acredita, e que tem disposição para fazer a vontade de Deus, você pode fazer a diferença, porque você não está sozinho nem sozinha, você está e você tem como companhia o Senhor, e o Senhor é quem adestra as suas mãos para o trabalho, e o Senhor é quem supre as nossas necessidades, e o Senhor é quem nos traz a condição de confiar, mas de ver os resultados, porque Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Hoje nós temos aqui a Dona Deise, 90 anos, então o personagem que buscamos diante de Deus tinha que ser uma mulher, e nós buscamos então a personagem, a heroína de fé chamada Esther. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abri-la, Esther, capítulo 4, versos 7 a 17. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero te inserir no contexto da história da vida de Esther. Esther foi rainha de Assuero, ou de Assuero. Assuero foi rei do governo do Império Medo-Persa. Esther era uma escrava que havia sido tirada do seu povo. Esther era uma menina, jovenzinha ainda, órfã de pai e mãe. Esther foi tirada da sua terra, foi deslocada da casa dos seus pais, porque ela ficou órfã e foi criada por um primo. A Bíblia menciona sobrinho do seu pai, Mordecai. Esther foi levada para uma terra estranha, para um povo de costumes diferentes. E Esther pôde participar do que nós chamaríamos do primeiro ou do único concurso de Miss que a Bíblia menciona.
Assuero ficou descontente com a sua rainha. Resolveu então eleger uma nova rainha. E ele deu ordem então aos seus conselheiros, às suas pessoas, aquelas pessoas de confiança do seu reinado. Você corre por aí aonde nós reinamos, aonde há o povo sob o nosso governo. Procure mulheres, jovens, donzelas, belas, bonitas. Tragam essas mulheres para cá, para Suzã. Eu já preparei um eunuco da minha confiança, ele vai cuidar delas. Vai usar os óleos finos mais preciosos. Vai procurar os materiais aí de beleza dos mais nobres. E elas vão ficar sob o cuidado dele, sob tratamento de beleza por 1 ano. Depois de 1 ano que essas moças estiverem recebendo todo o trato, eu vou chamá-las à minha presença, uma a uma. E eu vou escolher uma delas para ser a minha rainha. E Mordecai, que havia criado a Esther como filha, disse para Esther: olha, nós vamos te preparar e você vai ser uma dessas moças aí. E acabou que Esther foi escolhida, e a proposta de Mordecai com Esther é: você vai ser lá preparada e aguarde o momento certo, mas uma coisa você vai fazer: não diga a ninguém que você é judia, você é estrangeira, que você é de terra estranha aqui, fique lá. Durante esse ano ele passava por lá para saber como Esther estava, cuidado dele como um pai adotivo. E quando Esther é chamada à presença do rei, diz o texto bíblico que o rei se encanta por ela, não só pela sua beleza exterior, mas pela sua beleza interior. Ele percebe nela uma pessoa boa, íntegra, humilde. E ele então coroa Esther como rainha. E nós não chegamos no capítulo 4 ainda, que nós vamos ler, mas nós vamos chegar agora. Depois que Esther é rainha, o rei, enganado, conduzido por um dos seus conselheiros, que era contra os judeus, assina um decreto de que todo judeu seria morto, assassinado. E o povo de Esther, rainha, está agora correndo o risco de ser eliminado, de ser morto. E ela também, embora o rei não soubesse disso. Por isso que Mordecai procura Esther, a rainha Esther, e Esther vai descobrir uma mensagem muito preciosa que nós queremos meditar nessa noite. Deus tem um lugar para você. E o texto que nós vamos ler, você vai poder perceber com muita clareza. E o livro de Esther nos mostra isso. Primeiro, a soberania de Deus. Deus está escrevendo a história. Enquanto nós achamos que é fruto do acaso, que é obra dos desencontros, dos desarranjos, que os problemas vêm, que os países são assolados, que o povo é tomado como escravo para ir servir junto a uma outra nação, e achamos que isso tudo está contra a vontade de Deus, ou está passando a oculto aos olhos de Deus. Nós vemos que mesmo aí, existe a mão de Deus guiando todas as coisas. Então é a soberania de Deus, o controle de Deus sobre tudo e todos. Depois a ação de libertação, de livramento, que Deus providencia ao povo de Israel, por meio de Esther, rainha. E Mordecai vai procurar Esther, ele vai dizer: olha, acaso não seria por esse motivo que você ocupa a posição de rainha? Para livrar o seu povo da morte, da aniquilação. E Esther então vai perceber que Deus de fato reservou este lugar para ela, porque tinha propósitos especiais na sua vida e através da sua vida. Correndo com os gigantes, o que Esther teria a nos dizer? Essa mulher bela, essa rainha. Se você abriu a sua Bíblia, eu vou começar a leitura no verso 7, vou estender até o 17, se você puder ajudar alguém que está ao seu lado, para que ele ou ela possa acompanhar a leitura, faça isso, querido.
Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito, que se publicar em Susã, para os destruir, para que os mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hatá e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Hatá e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e do povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada a entrar na presença do rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester, então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por entrares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como essa, é que fostes elevada a rainha? Então disse Ester, que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus, que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem noite, nem dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, se foi Mordecai, e tudo fez, segundo Ester lhe havia ordenado. Algumas reflexões para nós junto a esse texto, essa vida preciosa que Deus levanta para livramento do seu povo, que na nossa corrida, na nossa carreira, nos traz também conselhos. Se houve alguém, irmãos, que teve um forte senso de lugar e de destino, esse alguém foi a rainha Ester. No começo, ela não percebeu isso. Ela temeu. Ela se lembrou das leis, ela se lembrou dos riscos. Ela acreditou que estava por estar por rainha, por ter ganhado um concurso de beleza. Virou Miss. E de prêmio, a coroa de rainha. Mas logo que ela ouve as palavras de Mordecai sobre a possibilidade de ter sido propósito de Deus que assim ocorresse, ela então vai ter a consciência do seu lugar. E mais do que isso, do seu destino. Ninguém ocupa um lugar por acaso. Ninguém se assenta numa cadeira, recebe um título, mora em determinado prédio ou casa, rua ou cidade, porque escolheu assim. Ninguém tem determinados amigos, frequenta algumas escolas ou alguma escola, goza da companhia de bons colegas, da credibilidade de algumas pessoas, simplesmente porque é gente boa, porque é bonito, porque é bacana, porque é legal. Essas coisas todas são verdadeiras, mas por trás e acima dessas coisas todas existe o agir do Senhor. Tiago nos alerta com respeito a essa verdade quando diz assim: às vezes vocês têm dito, eu vou para a cidade tal, e lá eu vou realizar a minha profissão, vou negociar na cidade, vou fazer bons negócios, vou cuidar da minha casa, vou me enriquecer, vou ser próspero lá. Tiago fala para aqueles que assim dizem, fiquem espertos. Antes de dizer assim, deveriam dizer, se Deus quiser.
e se a mão do Senhor for comigo, eu farei isto ou aquilo. Serei próspero e abençoarei a minha casa. Mas, se Deus quiser, e se a mão do Senhor for comigo. Então, existe, irmãos, essa grande verdade, e Esther, então, é alguém que teve esse senso, esse conhecimento, esse entendimento. Eu estou no lugar que estou, porque Deus tem um propósito especial para mim. Deus tem um propósito especial para você. Deus tem um propósito especial com a sua vida. Deus quer usar a sua vida como nós cantamos, como ponte sobre as águas para alguém. Quer que você seja o caminho de conexão entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa e os seus sonhos, entre o coração, a história e a vida de alguém, e a história que Deus tem, que escreveu de salvação, para este alguém, para mim e para você. Deus quer que você seja abrigo no deserto, acolhendo vidas, que estão sedentas, estão cansadas, que estão com problemas e necessidades. Deus quer, irmãos, que você verdadeiramente entenda e tenha conhecimento do lugar onde você está e do propósito, do destino que Deus tem com a sua vida ali. Encontrando o lugar dela, é claro, essa mulher se sentiu por um tempo deslocada, tirada do seu povo, do meio da sua parentela, de uma terra que ela conhecia muito bem e sabia das técnicas, dos recursos, das necessidades e como suprir as necessidades com atitudes, com propostas que os judeus bem conheciam. No tempo da seca, no tempo do frio, no aumento das colheitas, essa mulher conhecia, mas ela foi arrancada da sua terra. Ela perdeu seus pais, se tornou ainda jovenzinha, órfã de pai e mãe. Ela foi levada para o meio de uma casa, de uma família, onde com certeza, por um período, até ela se encontrar por ali, ela ficou bem deslocada. Não era o seu meio, não era o lugar do seu convívio. Eram familiares, eram do mesmo sangue, mas não é a mesma coisa de você estar com os seus, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos e irmãs. Então, irmãos, ela com certeza se achou deslocada. Numa outra nação, com outros costumes. Depois foi levada para o meio de moças que tinham criações diferentes, vinham de famílias diferentes, com propostas diferentes. Capazes de tomar as atitudes mais estranhas e, quem sabe, contrárias àquelas que Esther sempre aprendeu a tomar. Às vezes um lugar, uma posição, um ambiente, pode ser estranho para você. Pode ser que te faça sentir assim, deslocado. Parece que você não está aonde gostaria de estar, não está aonde você pediu a Deus para estar, não está vivendo, não está passando por aquilo que você sonhou para a sua vida. Mas Esther está aprendendo que ela está no lugar certo, porque ela está onde Deus deseja. Você está ali porque Deus permitiu, porque Deus tem propósitos, porque Deus quer realizar alguma coisa, porque Deus tem uma vontade para ser estabelecida a partir da sua vida. Tem alguém que Deus quer cuidar. Tem um livramento que Deus quer levar. Tem uma palavra de consolo, tem uma mão amiga para alguém que Deus vai oferecer a partir de você. Seu ambiente de trabalho, as situações e as circunstâncias adversas, pode ser que Deus te colocou ali, porque vai ser aquela pessoa que Deus vai levantar com coragem para fazer a diferença, para enfrentar as circunstâncias, para trazer a palavra de paz em meio às aflições, para levar a palavra de esperança em meio ao desespero, para promover a reconciliação em meio aos desentendimentos, os desencontros. Eu não sei, mas eu sei que você não está onde está e não vive o que vive por acaso. Você está aí
porque Deus te colocou aí, e Deus tem um propósito para a sua vida. Quando Esther entendeu isso, as palavras de Mordecai chegou até o seu coração e a sua alma. Esther agora então, ela mudou o que ela sentia de si. Ela percebeu, não, eu não estou deslocada, eu não estou num lugar errado, eu não sou rainha só porque eu ganhei um concurso de beleza. Deus tem um propósito comigo aqui, propósito de livrar o meu povo, de que eu interceda pela minha nação, de que a partir da minha vida, da minha presença, da minha influência, da pessoa que eu me tornei para o rei, eu posso agora ter a condição de interceder por vidas, de levar a vidas que estão aflitas, que estão achando que é o fim da história, a possibilidade de um recomeço. Eu estou aqui porque Deus tem algo a fazer, Deus tem vidas a salvar, Deus tem um plano e um propósito a realizar. Ela percebeu que ela não estava deslocada, ela não estava no lugar errado, ela estava no lugar que Deus desejava. Então, para atender Mordecai, ela precisa de muita coragem. Ela poderia ser executada. Por quê, irmãos? Nós lemos o texto e o texto é muito claro. Ninguém poderia se apresentar diante do rei se ele não chamasse. Se alguém se atrevesse a se apresentar no palácio, nos pátios do palácio, para pedir uma conferência, uma palavra com o rei, e o rei não quisesse, simplesmente o rei mantinha seu cajado na mão, em pé firme, e essa pessoa era morta. E era tida como impetulante. E essa mulher, ela coloca ali a sua coragem, e ela diz então a Mordecai: vai lá, ora, jejua, conclama o povo, porque eu vou. Se eu morrer, morri. Se perecer, pereci. Aquela mulher que de repente se achava deslocada, que pensava que tinha chegado a rainha por acaso, ou pela sua beleza, ou por ganhar um concurso de beleza, de repente se vê como um instrumento de Deus. Eu fui colocado aqui para interceder, eu fui colocado aqui para arriscar a minha vida, eu fui colocado aqui para exercer coragem, eu fui colocado aqui para fazer a diferença, eu fui colocado aqui porque tem algo que Deus quer realizar. Ele não conseguiria realizar por meio de mais ninguém, mas Ele pode realizar a partir da minha vida, a partir daquilo que Ele me deu, a partir do cargo que Ele me oferece, dos amigos, dos colegas, das lutas, dos desafios, das dificuldades, dos sonhos que o Senhor trouxe para mim. Para atender a Mordecai, é preciso ter coragem. E ela, quando entende o propósito de Deus, ela encontra coragem para fazê-lo. Ela se dirige ao pátio do palácio, depois do período de jejum e oração. E ela se apresenta diante do rei. E ali ela vai perceber que esse é o lugar que Deus a colocou. Porque o rei toma o seu cetro e ele aponta para Esther, com ato de misericórdia e acolhida. Ela sobe até o rei. E ela pede ao rei para deixar com que ela preparasse para ele um banquete. E ela prepara um banquete. E ela pede ao rei que convide ainda aquele que foi quem idealizou o plano de morte contra os judeus, Ramã. Ele fala: convida ele, quero cozinhar, preparar esse banquete para você e para ele. E ele é convidado, e ele se apresenta. Ela fez
o melhor que podia fazer, e preparou a melhor comida, e ornamentou a mesa da melhor maneira, da forma mais bela, e eles se assentaram e comeram, e ele disse assim: eu quero cozinhar para vocês e fazer um banquete para vocês para amanhã também. Pode ser? Pode. E aí ele então falou: olha, amanhã, Ramã, você vem para cá. Irmãos, Ramã já tinha tanta certeza de que o plano ia ser executado, porque o decreto estava assinado, palavra de rei costuma não voltar atrás, que ele mandou construir uma forca para Mordecai. Ele falou assim: o primeiro que eu quero matar, enforcar, eliminar é Mordecai, eu vou pendurar ele na forca, pode construir a forca. O rei já me recebeu hoje com um banquete, a rainha também preparou o banquete, eles estão satisfeitos comigo, com certeza vão me honrar. Esther permanece no palácio, ela é rainha, agora ela é a convidada do rei. E à noite ela pode ter uma conversa muito particular com o rei. Ele fala: olha, você assinou um decreto contra os judeus. Eu sei que quem preparou, quem orientou tudo foi Mordecai. Ou desculpa, Ramã. Esse homem tem inveja de Mordecai, tem ciúme de Mordecai. Mordecai tinha tomado uma atitude muito zelosa para com o rei, para com o reino. O rei ia sofrer um ataque surpresa de seus inimigos no intuito de tomar-lhe o trono. E Mordecai ficou sabendo disso nas ruas e enviou a mensagem para que chegasse ao rei dizendo: olha, estão armando contra o senhor, querem tirar o seu trono. E embora o rei recebesse essa notícia, se preparasse e pudesse desarticular todo aquele plano para tomar-lhe o reino, ele não sabia ainda quem tinha passado a informação. E Esther vai dizer: você lembra desse episódio? Então foi Mordecai. Ramã tem inveja, tem ciúme. E Ramã quer enforcá-lo, já mandou fazer a forca. E ela disse então ao rei: olha, se os judeus forem morrer, forem ser mortos, eliminados, saiba, rei, que você vai ter que procurar uma rainha, uma nova rainha, porque eu também sou judia. Ela expôs os planos, os propósitos que haviam contra os judeus. E na noite seguinte, o banquete, quando Ramã chegou, ele já não foi recebido da mesma maneira. Ele não veio para ser honrado, mas ele foi obrigado a honrar Mordecai. O rei assim exigiu. E esse homem foi pendurado na forca que fez, que montou para Mordecai. A ação corajosa de uma mulher que entendeu que Deus a colocou ali para ser a ação de Deus, de livramento em favor do seu povo. Deus tinha um lugar para ela. Coragem e iniciativa surgem para mim e para você quando se compreende o propósito de Deus nas nossas vidas. Ela vai até o rei. Se pereci, pereci. Mas o rei estende para ela o cetro de ouro. O rei a acolhe, ela intercede pelos seus compatriotas. Deus envia o livramento a toda a nação. Deus não apenas tem um lugar para nós, mas cabe a nós sempre uma decisão de fazer o que está ao nosso alcance, no lugar em que estamos. Você já parou para perceber, para ver, para observar como anda a vida daqueles que estão à sua volta? Os perigos, as aflições, os temores que vão nos corações, as necessidades que cada vida tem passado, a começar pela sua casa, pela sua família. Parou para observar o que tem enfrentado, qual tem sido as lutas do seu amigo, do seu colega de trabalho, daquele que divide com você a sala de aula? Já parou para observar e pensar o que você poderia fazer por eles? Qual palavra você poderia levar? Que caminho você poderia indicar? Que ação seria a sua para ajudá-los a levarem as suas cargas? Para aliviar um pouco a carga, o fardo do outro? Você já parou para perceber, irmãos, de que Deus te leva em determinadas famílias, locais, ambientes, te lança em determinadas situações e circunstâncias, para que ali você possa ser a luz de Deus aos homens,
que dissipa as trevas, que mostra o caminho da salvação, que faz a pessoa entender de que a vida sem Deus é nada, e que correr atrás de muitas coisas, sem parar para observar a vontade e o querer de Deus, é correr atrás do vento. É acreditar naquilo que não pode lhe valer diante da morte. Que recurso, que benefício nenhum lhe traz em razão dos seus pecados. Será que você já percebeu que Deus te coloca em determinados lugares, em determinadas posições, para que um pouco da vontade de Deus seja exercida ali, a partir da sua vida, mesmo que você precise para isso de uma ação corajosa, correr riscos, enfrentar perigo, colocar sua cabeça a prêmio, remar contra a maré, ser uma única posição diferente de todas, ser o único comportamento que não só é diferente, mas que lança luz às obras erradas, os propósitos, aos desígnios errados dos outros. Porque pode ser que todo mundo faz, e todo mundo coopera, e todo mundo quer continuar fazendo, porque ganha com a corrupção, porque ganha com a deslealdade, porque lucra, humanamente falando, com o desrespeito ao próximo. E você vai ser a única pessoa que vai levantar a bandeira para dizer: Deus não ama essas coisas, Deus não gosta dessas coisas, Deus não quer que façamos assim. Vai ser perseguido, vai ser colocado de lado, e vai começar a pensar: eu estou deslocado aqui, estou fora do lugar, Senhor, me tira daqui. Mas às vezes Deus te colocou ali exatamente por isso. Ele quer que você seja a pessoa diferente, Ele quer que você abra os olhos dos outros, que você seja o sal da terra, para que essas pessoas não acabem de apodrecer na sua sorte da ganância, no seu pouco entendimento de Deus e da vida. Quando Deus nos coloca em determinados lugares, Ele quer que tomemos essa decisão de fazer o que está ao nosso alcance. O que será que está ao seu alcance, que você ainda não tem feito? O que será que está ao seu alcance, que Deus gostaria que você iniciasse, que você ainda não iniciou? Que Deus gostaria de te ouvir falando, que você ainda não falou? Qual que é a atitude que Deus gostaria que você tivesse, que você ainda não teve? Às vezes por covardia, às vezes por não perceber o que Deus tem a fazer, mas agora que você sabe, que é um propósito, que não é fruto do acaso, o que você vai fazer? Como você vai agir? Como você vai responder à proposta de Deus? Esther está aqui para correr conosco, para dizer que nós temos uma carreira, que Deus tem um propósito, e ela diz ao nosso coração, com muita propriedade: Deus tem um lugar para você, e Deus tem algo a fazer na sua vida, e a partir dela, no lugar onde você está, na posição que você ocupa. Palavras de incentivo de Esther para mim: por um tempo, é provável que você não compreenda os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Senhor, por que eu estou aqui? O que o Senhor quer comigo? Por que dessa aflição? Por que dessa situação ou circunstância? Senhor, esses amigos, os colegas, essa classe, essa empresa, por que disso tudo? Me sinto como alguém que está deslocado, está no lugar errado, que rema contra a maré, que se sente só, que se sente perdido. Pode ser que por um tempo você se sinta assim, não há problema nisso. Esther sentiu. Mas sabe que há um plano de Deus, há um propósito de Deus para a sua vida, para você estar ali, para você ter os amigos que tem, e morar onde mora. Nós estamos no meio da reforma protestante, e Lutero, houve um momento em que ele sentiu assim: Senhor, por que eu estou aqui nessa igreja? Eu sou clero dessa igreja, mas parece que eu sou uma voz única no deserto aqui. Ninguém quer ver a tua palavra como de fato ela é, ninguém quer ter a tua palavra como regra de fé e prática, os dogmas, a histórico da igreja, a palavra do clero é mais importante, tem mais valor. Senhor, eu estou sozinho nessa, eles querem que eu negue os meus escritos, que eu negue a minha fé. Até que Deus rompeu os céus e deu para Lutero uma certeza: você está aí, e esse é o lugar certo, porque ninguém teria acesso à palavra de Deus como você tem, se você não fosse parte do clero.
Você não conseguiria ver o que você hoje vê, se você não tivesse nas mãos as Sagradas Escrituras, e só o clero as tem. Você não conseguiria entender a verdade espiritual da Escritura Sagrada, se não existisse junto à sua vida a possibilidade de você frequentar os lugares que você frequenta, olhar a igreja por dentro, perceber os dogmas, perceber as heresias, perceber as corrupções. Se eu não te colocasse aí, você nunca seria um agente da Reforma Protestante, porque você não enxergaria essas coisas, não teria condição de ter a mente iluminada para as verdades do Evangelho. Mas agora você está pronto para ser o agente que vai mover a reforma que eu preciso fazer na minha igreja. E com você há outros, que eu tenho levantado em lugares diferentes, mas que como você tem acesso à palavra de Deus, estão sentindo assim também, deslocados. Mas eles vão saber, como você, de que eles estão no lugar certo, que é o lugar que eu os levei. É aí que eu os quero. É nesse lugar que eu vou vê-los trabalhar. Quando percebemos o propósito de Deus para a nossa vida, somos fortalecidos. Lutero foi fortalecido. Irmãos, fico pensando quantas vezes a dona Deise não pensou assim, acho que eu estou no lugar errado, Senhor. Quando olhava para aquela sala de aula, aqueles alunos meio que gritando, meio que barulhentos, serelepezinhos, falou assim, meu Deus do céu, com essa idade, eu tenho tanta coisa para fazer em casa, tenho tantas coisas para olhar, tenho os meus filhos para cuidar, e eu estou aqui nessa sala de aula. Mas ela sabia que ela estava no lugar certo. Tivemos com ela, terça-feira, com um grupo de irmãs da SAF, ela contava dos alunos que hoje encontram e lembram com saudade e falam da importância, do valor que ela foi na vida deles. Pais que procuravam a escola e que diziam, dona Deise é brava, bota meus filhos para estudar com ela lá, eu quero lá, é lá com ela que eu quero. É firme. Sabia que estava no lugar certo. Entendi o propósito de Deus na vida dela ali no trabalho da escola. Como entendeu no coral da igreja. Como entendeu no seu ofício de esposa de pastor, de mãe, de avó. E quando nós entendemos as vontades de Deus, nós sabemos disso, passamos por problemas, enfrentamos lutas, mas somos fortalecidos. Porque a nossa força vem do Senhor, nosso Deus, não é, dona Deise? É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Esther foi fortalecida, teve coragem. Se perecer, pereci. Eu vou lá. Se é comigo, se é para mim, se é por isso que Deus me deu, é dentro do propósito de Deus que eu vivo. Uma terceira palavra de incentivo para nós não desistirmos da nossa carreira. É mais fácil assumir riscos quando se sabe que Deus está no controle. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, nós não gostamos de correr riscos. Ninguém quer atravessar numa corda bamba de um prédio para o outro se não tiver a garantia o seguinte, ou eu sou muito habilidoso para fazer isso, um equilibrista nato, ou então o seguinte, amarra uma corda em mim aí, um cinto bem forte, porque se eu cair tem alguma coisa para me amparar. Quero garantia de que se acontecer alguma coisa eu vou me dar bem. Há situações na vida que nos deixam encruzilhadas em circunstâncias que saltam diante dos nossos olhos as impossibilidades, as fragilidades, as limitações, e nós pedimos para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der uma garantia, eu vou. Se o Senhor me der a certeza de que vai dar certo, eu vou pôr meu pé aí. Mas Deus não dá, Ele quer que a gente confie. Ele disse para Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, vamos para uma terra que eu vou te mostrar. E Ele não deu garantia que seria uma terra melhor, Ele não deu garantia que seria uma terra ali pertinho, não ia nem precisar cansar muito, nem demorar. Ele só falou assim, eu vou te abençoar. Vem que eu vou te abençoar. Confie em mim. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, assumir risco se torna mais fácil. Um pouco mais, mas é mais fácil. Deus está no controle da sua vida. Se você tiver que correr risco, tiver que passar por provações, tiver que enfrentar lutas, Deus há de conduzir o seu viver também, como fez com o viver de Esther. Irmãos, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de agradecer, de louvar, de nos alegrar
pela vida da dona Deise nos seus 90 anos, pela vida do nosso coral nos seus 56 anos, porque eu sei que eles estão aqui, porque aqui é o lugar deles, é o lugar que Deus reservou. Eles pertencem a essa igreja, porque Deus trouxe cada um aqui para abençoá-los e para torná-los instrumentos da sua bênção. Aqueles têm erguido a voz que ampara aquele que está desamparado, que enche de esperança quem está desanimado e no desespero, que recebe luz em meio às trevas, que alcança uma palavra de salvação em meio aos problemas. Deus indica a saída, que traz perdão de Deus para o coração que peca. Todos nós pecamos. Uma palavra de vida em meio à morte. Porque assim como Esther, nós estamos aprendendo. Nós estamos no lugar que Deus quer, que Deus reservou para nós, para sermos abençoados e para sermos bênçãos. Instrumentos da bênção do nosso Pai.